Olá, saudações. Eu sou Elcias Moreira, este é o Cultura em Tópicos, disponibilizado no J Comércio, canal do YouTube do Jornal do Comércio 120 anos. O apoio cultural fica a cargo de Motonorte, Motores e Máquinas do Norte. A Motonorte tem 2 endereços em Manaus para melhor servi-lo. Rua Itacoatiara, na Cachoeirinha, e Rua Miranda Leão, no centro. Motonorte, cada vez mais perto de você. O episódio 8 de hoje, iremos conversar com João Bosco, o empreendedor, e é mais conhecido como Bosquinho Poeta, o poeta. O tema do programa de hoje é o empreendedor e o poeta. É uma dualidade universal que foi tratada na literatura sobre esse tema, que, na verdade, muitas pessoas conseguem exercer 2 profissões, 2 atividades totalmente distintas. Em Manaus, nós tivemos exemplo de pessoas que trabalharam com a literatura, com a intelectualidade e com o comércio. O exemplo de Samuel Benchimol, Sócrates Bonfim, Thales Loureiro e Cosme Ferreira. É com muita honra que eu recebo hoje no Cultura em Tópicos o Bosquinho Poeta. Seja bem-vindo ao Cultura em Tópicos, Bosquinho Poeta. Obrigado, Elcias. É uma honra para mim estar aqui com você, nesse bate-papo, aqui nesse Cultura em Tópicos. É tão bom saber que existem pessoas tão preocupadas com a cultura e divulgar a cultura da nossa cidade, do nosso estado. E eu muito honrado pelo convite e estou aqui à sua disposição para esse bate-papo sobre cultura, sobre o empreendedor, sobre o poeta. O empreendedor veio por vocação ou por necessidade? O empreendedor veio por necessidade. Desde de criança, eu sempre um sonhador, um sentimental de uma família humilde, uma família de 11 irmãos, meu pai carpinteiro, minha mãe doméstica, e morando numa palafita, inclusive, lá na Praça 14, ali na Jonatas Pedrosa. O igarapé passava embaixo da nossa casa, mas era lá que guardávamos o nosso maior tesouro, que foi a nossa educação e o nosso ambiente familiar. Meu pai carpinteiro, minha mãe doméstica, mas alguém tinha que ajudar. A minha irmã mais velha, uma das mais velhas, minha irmã Sandra, saiu para trabalhar, e eu também saí para vender pirulito, vender picolé, carregar trouxa de roupa na cabeça para fazer entregas, com 8 anos de idade, Urias. Eu sei que falar isso aqui causa para mim um alvoroço de emoção, mas a minha vida começou lá de baixo, e é tão bom você falar da sua história, do seu início, do seu berço, e para mim é muito importante. Aos 8 anos de idade, vendendo pirulito, vendendo picolé. Aos 9 anos, 10 anos de idade, eu já me sentia um empreendedor. Lógico que eu não sabia o que era, mas criança mesmo. Vendi o jornal do comércio, a crítica, a notícia, os veículos de comunicação daquele momento escritos. E eu falo isso com muita honra. É assim que eu eduquei meus filhos, falando, dando esses exemplos, e também aos meus netos. Eu, com 11 anos de idade, 12 anos de idade, eu já era office boy numa corretora de câmbio na Guilherme Moreira, bem ao lado da antiga motoportadora, numa corretora chamada Raul Silva, Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Limitada. Então, eu era office boy. E aquilo me ajudou durante toda a minha vida ainda infantil, como a minha adolescência, minha pré-adolescência e a minha adolescência, até chegar aí para o Distrito Industrial, já na Motorhonda, com 20 anos de idade, mas já tinha servido, inclusive, prestado o meu alistamento militar na aeronáutica, na base aérea de Manaus, que também tive um grande aprendizado, que saí com honra ao mérito, direto para a Motorhonda. E na Motorhonda também aprendi algo muito importante, que foi na área de importação e exportação, sempre trabalho e sempre dedicado, através do trabalho, a fazer o sustentáculo do meu ambiente familiar. E a minha vida é assim, é cheia de empreendedorismo, como até hoje, ainda, Elcias, eu sigo esse caminho do empreendedorismo. Agora, lógico, para sustentar esse empreendedor, para sustentar essa minha vida, logicamente que eu preciso de algo que faça com que a minha mente
ela também fique descontraída. Eu gostava muito de jogar futebol, pelada. Sempre gostei. Tem muitos amigos que até hoje falam comigo: Bosquinha, você não está mais jogando? Não, porque eu tive um problema nas minhas pernas, no meu joelho. Então eu não fui impedido de praticar o futebol, mas dou minha caminhada todos os dias. O esporte que eu pratico é isso. Mas o mais importante para mim é o CIES, né, que faz com que o meu espírito ele fique navegando, ele fique voando pelas estrelas, pela lua, pelo sol, pelos astros, pelo espaço sideral. É a poesia. Amo fazer poemas, amo. Inclusive, resultado disso, que eu já tenho 3 livros, Sim. Memórias Poéticas de um Sonhador, tenho também o Testemunho das Estrelas, Sentimentalidade da Alma, e vai ter agora o próximo. Sim. Já está praticamente pronto, ele está passando pelos seus últimos detalhes, mas agora, ainda nesse primeiro semestre desse ano de 2024, se Deus permitir, com certeza, como Ele deu permissão para mim vir aqui com você, e vai sair esse próximo livro. Bosco, como é que surge o primeiro empreendimento individual, a primeira empresa, o primeiro negócio em tua vida? Em qual momento? Tá, individual, eu casado com a Jane, minha esposa, pai dela, Júlio César Lambeck Soares, dono da Limpa Fossa Confiança, pioneira no ramo na nossa cidade de Manaus. E eu, junto com a minha esposa, começamos a ajudar. Meu sogro já falecido. E assim nós fomos trabalhando nessa empresa, na Limpa Fossa Confiança, que ela existe até hoje. Ela existe praticamente há 50 anos. E a nossa vida de empreendedor foi assim, hoje agregado, inclusive, numa parceria maravilhosa, com o meu concunhado, Euclides Faleiros, e o meu sobrinho Murilo. Eles têm a empresa que é a Sanitec, mas nós fazemos essa parceria e até hoje, graças a Deus, nessa união, com esse mesmo segmento, nós nos completamos. E o empreendedorismo continua bem firme dentro de mim, porque sem empreendedorismo não tem poesia. Então, eu consigo agregar esses valores. Há 50 anos atrás, a Limpa Fossa Confiança, ela tinha uma estrutura. E hoje, como é que ela se encontra atualmente? Bem, ela continua com a sua estrutura, porém, de uma maneira mais fácil, ela faz parcerias. Hoje, por exemplo, se algum cliente entrar em contato com a Limpa Fossa Confiança, nós podemos fazer esse serviço em conjunto com a empresa Sanitec. Então, nós nos completamos. E faz com que a família cresça cada vez mais, de uma maneira produtiva, tá? E o poeta possa sustentar as suas poesias através desse trabalho. Então, a empresa é uma empresa familiar. A Limpa Fossa Confiança, a Sanitec também, mas tem seus dirigentes. Eu, por exemplo, tenho a Limpa Fossa Confiança, meu concunhado tem a Sanitec. Mas um não deixa de completar o outro. Quantos funcionários hoje trabalham na Limpa Fossa Confiança? Na Limpa Fossa Confiança hoje nós temos em torno, não precisa ter muito, nós temos em torno de 10 funcionários, tá? Já teve muito mais, mas o que acontece? Não precisa, porque o contato hoje é muito fácil, os veículos de comunicação, até mesmo do WhatsApp, nós conseguimos fazer e terceirizar. Nosso serviço é mais terceirizado, inclusive, que está dentro da... Não é nenhum pecado, não está fugindo de nenhuma norma. Pagamos os impostos normal, entendeu? Conforme qualquer empresa, entendeu? Por nossas certidões negativas, e fazemos e completamos. Mas não precisamos ter mais de 10 funcionários. Quais os referenciais, Bosco, que você tem, tanto no empreendedorismo quanto na literatura? Referências para essa caminhada, essas duas jornadas? Olha, Alcides, uma coisa puxa a outra, tá? Através do... Eu, como sempre... Olha, eu falei para você que desde criança eu comecei a trabalhar, mas desde criança eu sou um sonhador também. A minha primeira musa, a minha mãe, sabe, sempre foi alvo da minha inspiração. Então, eu acho que o que fez mais eu me tornar
um empreendedor foi justamente a minha mãe me incentivando. Ela me incentivando, eu consegui mais. Ela também gostava de eu ser poeta, mas o poeta não consegue, ele não consegue sobreviver. Ele não consegue sobreviver se ele não tiver uma fonte, se ele não tiver um trabalho. E eu, graças a Deus, eu consegui unir as duas coisas. Então, por exemplo, a minha vida, por exemplo, de empreendedor, eu consigo dividir ela para completar a poesia, para completar o poema que eu gosto de fazer. O interessante, Bosco, é que são atividades antagônicas. Diferente. O empreendedor é o lado esquerdo do cérebro, a frieza, o cálculo, a lógica. O poeta é a imaginação, a criatividade, a extensão do pensamento, o imaginativo. Como é que você consegue conciliar essas duas atividades antagônicas? Isso me lembra bem o livro de Lowell Stevenson, O Médico e o Monstro, que é um arquétipo. Não significa dizer que há maldade, mas há duas atividades distintas uma da outra. É verdade. Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Eu acho até interessante, eu agradeço a Deus por esse dom que ele me deu, esse presente tão especial, que é escrever a poesia. Mas eu, no momento, muitas das vezes, de estresse do trabalho, aquele momento que todos nós, todo empresário passa por isso, às vezes tem que pagar dívida, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que deixar sempre a empresa enxuta. Então, e muitas das vezes, no meio dessa confusão, no meio desse formigueiro, eu consigo olhar para a lua, eu consigo contemplar as estrelas. Porque, apesar de ser um poeta sonhador, eu sou um poeta contemplatista. E aqui, é igual nós aqui. De repente, surge uma vontade de escrever sobre esse momento tão especial, esse momento maravilhoso. Os momentos, para mim, são marcantes. Muitas das vezes, para chegar até aqui com você, eu poderia vir tranquilo, mas não cheguei a ficar tranquilo, porque com esse trânsito que existe na nossa cidade é meio complicado. Nós marcamos um determinado horário. Eu, inclusive, até preocupado, porque eu gosto de cumprir os horários. E eu preocupado, graças a Deus, deu para chegar no horário correto, bem em cima aqui do início do programa. Mas eu não sei, sabe, vocês, o que acontece comigo, que vem essa fonte de inspiração no meio de uma guerra. Vem essa fonte de inspiração no meio de uma batalha, no meio de uma luta. E graças a Deus isso aí faz com que eu ganhe mais energia. Essa energia que eu possa colocar em prática o meu trabalho, a minha produção e o meu sustento. Quem surge primeiro, o poeta ou o empreendedor? O poeta. O poeta, como eu falei ainda há pouco para você, eu sempre apaixonado pela minha musa, né? Como todos nós somos. Nossa primeira musa é a nossa mãe. E eu, desde criança, eu gostava muito de ouvir músicas românticas, principalmente do Roberto Carlos, que é meu ídolo. Então, na nossa casa não tinha vitrola, mas eu escutava a vitrola do vizinho, que na época ainda tinha os discos de vinil, LP, long play, né, chamado. Então, eu já viajava desde essa época, desde criança eu já viajava. Inclusive, quando eu trabalhava ainda no centro da cidade, eu costumava almoçar no Sesc. Acho que até hoje o Sesc oferece ainda o almoço, a refeição, de um valor assim, adequado para o trabalhador. E o que eu fazia nos intervalos do almoço? Eu me trancava na biblioteca. Todo dia eu ia para a biblioteca do SESI. Ler Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, Machado de Assis, Érico Veríssimo, vários autores que passaram e deixaram a sua marca, deixaram a sua história nessa nossa rica. Deixaram uma rica herança literária para todos nós. Então foi sempre assim. Se você me pergunta, Bosco, você prefere o quê? Você prefere ser poeta ou ser empreendedor? Meu coração diz que eu quero ser poeta. Eu gosto de ser poeta. Eu gosto de escrever e deixar minha marca aqui nesse presente e para o futuro. Bosco, as bibliotecas, os livros, são símbolos de transformação, na sua opinião? São, claro, sempre.
Sempre são. Através do livro você viaja, você faz uma turnê pelo mundo, você faz uma turnê pelo universo. E o livro é necessário. Eu faço votos que nunca as pessoas deixem de ler o livro, porque ele é tão importante na nossa vida, é tão bom saber que todas as semanas tem lançamento de livro. Essa semana agora eu participei do lançamento de dois escritores renomados aqui da nossa cidade, o Abraham Base e o Aristóteles Alencar, que inclusive é o presidente da Academia Amazonense de Letras. Então, todos os dias, agora, sexta-feira vai ter a homenagem à mulher, eu já fui até convidado, vai ter o lançamento de um livro, é muito interessante. Então, o livro, ele transcende, ele tem que conviver, o livro convive comigo, a leitura convive comigo, e a leitura tem que conviver com todas as pessoas têm que olhar o livro, abrir o livro, ler o livro, porque o livro traz mensagem para você como você queira. Se você pegar a Bíblia, você está lendo, tem a mensagem de Deus, tem a mensagem do Criador ali, que possa até amenizar os seus problemas, amenizar o que você está sentindo naquele momento. Então, Elcias, o livro é muito importante no nosso dia a dia. Nós não podemos ficar sem a nossa leitura. Eu acredito que as pessoas possam ter novamente, como antigamente era comum falar isso, o seu livro de cabeceira. Todos nós temos que ter um livro de cabeceira. Todos nós devemos fazer isso. Eu tenho meu livro de cabeceira, que eu durmo com ele, apesar de eu dormir com a poesia, de eu comer poesia, de eu beber poesia, mas faz parte e é retirada do livro, muitas das vezes, da minha mente, e transforma e faz com que haja a produtividade desse livro. Se nós tivéssemos a capacidade de retornarmos ao passado e retornarmos exatamente no momento em que você iniciou os primeiros rascunhos, eu pediria para você trazer para o presente essas lembranças dos primeiros rascunhos do Bosquinho Poeta. Se pudesse fazer isso, claro, através da minha história de vida, muitas das vezes, eu acho que acontece com muitas pessoas, de escrever algo e não dá valor, e deixando, depois perde. Então, se eu pudesse retornar à minha vida, lá nos tempos de criança, tudo eu guardaria, além de guardar no meu coração, eu guardaria de uma maneira, essa matéria seria guardada com muito carinho, porque eu sei que ela ia ter prosperidade. Então, se eu pudesse voltar ao tempo, meus tempos de criança, meus tempos das minhas primeiras brincadeiras, que como eu falei, nós ficávamos muito presos numa casa, porque não tinha nossa opção de lazer, mas fazíamos do nosso dia a dia um momento de festa. Hoje, por exemplo, eu e meus irmãos, com certeza, guardamos com muita recordação os nossos tempos de criança, momentos difíceis, mas momentos que estávamos presentes junto com nosso pai e nossa mãe. Bosco, como surge o processo de composição dos teus textos? Em qual momento, em qual horário do dia você mantém um bloco de anotações? Como é que é esse processo de composição, de nascimento de um novo texto? Tá. Independente do livro, das poesias, dos poemas que eu faço, aí, como você falou em composição, eu me lembrei agora que eu tenho alguns amigos. Não adianta você, às vezes, falar, eu fiz. Eu acho que nós temos que falar que nós fizemos, entendeu? Composição de música, por exemplo. Eu sou compositor, com muito orgulho, da Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade. Tive o privilégio de, com uma equipe formada, eu, Marquinhos Negritudes, Ney Butica, Elvis de Paula Freitas, Vanderlei Freitas, Erlon, o moleque do banjo, que ele gosta que chame assim. Então, com esses poetas, com esses compositores, nós fizemos alguns sambas da Reino Unido, e graças a Deus, dentre eles, 4 vezes campeão do Carnaval. A única escola em Manaus, tetracampeão do Carnaval, eu não sei nem se é só de Manaus, talvez seja do Brasil.
tetracampeão do Carnaval é Reino Unido da Liberdade. Nenhuma escola foi seguido ainda 4 vezes. E nós conseguimos. 2016, 2017, 2018, 2019. Campeão do Carnaval. 2020 foi vice. 2015 foi vice também. Então, nós temos esse orgulho, eu com eles. Agora, só para completar a sua pergunta, aí você falou no momento de composição. O que acontece às vezes na composição? Eu posso estar tranquilo. O amigo liga. Bosquinho, escrevi alguma coisa aqui, mano. Me ajuda aqui a completar isso aí. Vamos terminar essa música. Aqui o direcionamento dela é esse. Aí eu começo a também. E muitas das vezes através de mim. Um exemplo. Através de eu. Durante o Covid teve o falecimento. Eu tive algumas perdas na família. E um momento muito triste, eu escrevi uma poesia chamada Danificado Momento, o nome do poema. Escrevi um poema chamado Danificado Momento. Lembrando do meu irmão que partiu, e ficou muito, muito emocionante. Conversando com um amigo, compositor também, parceiro, o David Nogueira, Bosquinho, cara, isso aí dá uma música maravilhosa, vamos fazer? Vamos. E deu uma música maravilhosa, e dentre elas tem mais ou menos mais 8 músicas que faz parte desse nosso repertório, e sai assim, mais ou menos. Eu não sei se eu consegui responder para você a sua pergunta, o que você realmente queria saber, não sei se está dentro desse contexto que eu lhe falei. Ações sociais, como é que são realizadas as tuas ações sociais? Porque eu percebi que você falou que transita muito bem em lançamentos, em recitais, em eventos musicais, tem um network amplo de pessoas ligadas à cultura. Como é que são feitas as ações sociais do Bosquinho Poeta ou do João Bosco? Na realidade, eu não gosto assim, nem de fazer essa propaganda, né, das ações sociais. Muitas das vezes, quando eu tenho, inclusive, um grupo musical chamado Amigos do Bosquinho Poeta. E muitas das vezes nós vamos para um determinado local fazer uma ação social, eu levo eles, entendeu? E nós agregamos 2, a poesia, a música e a ação social. Então acontece muito. Agora eu também, independente da minha ação social solitária, do Bosquinho Poeta, que chega num determinado local e faz essas ações. Independente disso, eu sou grande secretário de esporte e eventos e área de cultura também da Grande Loja Maçônica do Amazonas. E através da Grande Loja Maçônica do Amazonas, hoje administrada pelo nosso sereníssimo grão-mestre, nosso irmão Marcelo Barbosa Peixoto, nós fizemos muitas, foi para mim, para eu, né? Foi assim, um momento assim muito especial de solidariedade, porque nós tivemos aí não só no Covid, que a maçonaria, ela independente disso, o papel dela, principal preceito dela é tornar feliz a humanidade. E aproveitando esse gancho, teve o Covid. E durante o Covid, eu fui escolhido pelo nosso grão-mestre, eu fui uma das pessoas linha de frente disso. Um dos irmãos linha de frente, todos se moveram. Toda a Grande Loja Maçônica do Amazonas, todos os irmãos se envolveram nisso. Que, por sinal, a Grande Loja Maçônica do Amazonas está fazendo 120 anos esse ano. Quero aproveitar esse gancho para falar isso aí. Então, o que acontece? Começou o Covid. Aí nossos eventos tiveram que parar. O que nós fizemos? Fizemos lives. Através dessas lives, nós conseguimos arrecadar alimentos, principalmente para mandar para os nossos irmãos e as pessoas necessitadas no interior. A prioridade foi essa, logo no início do Covid. Mas depois que o negócio começou a ficar grave durante o Covid, até teve aquele problema de oxigênio, tudo.
A grande loja maçônica do Amazonas, ela trabalhou muito. Nós trabalhamos muito, inclusive. Nós fizemos um QG de atendimento, até ambulância nós tínhamos. E o que nós fizemos? Nós conseguimos, graças a Deus, a distribuir, Delcias, 145 toneladas de alimentos. Nós conseguimos também, além disso, insumos hospitalares. Eu peguei algumas escolas de samba, quase todas eu fui. Nas escolas de samba que eu sei, os músicos não poderiam, os ritmistas não poderiam. Ninguém poderia, porque era fica em casa, que tinha aquela propaganda, fica em casa. Mas, graças a Deus, eu não fiquei em casa. Eu trabalhei, foi 24 horas. Para mim foi motivo de honra, de festa e de solidariedade, que eu fiquei muito feliz por isso. Então, nós íamos para a porta dos hospitais, levando sopas para os familiares. Cilindros, nós dávamos o nosso jeito de correr atrás, entendeu? Então, foi um momento marcante da minha vida. Esse momento triste que a nossa humanidade passou, não só a nossa cidade, como o mundo todo, mas nós também não deixamos de trabalhar em prol de fazer feliz a humanidade, que é o mais interessante e o mais importante para os nossos corações. Bosco, desde a época dos gregos e atualmente a política está em voga. Você acredita que através de um mandato legislativo você pode influenciar positivamente na sociedade e transformá-la? Não só eu, como você, como qualquer pessoa que queira trabalhar em prol, entendeu, de uma política séria, de uma política como deve ser realmente. Eu acho que todos nós, nós todos somos políticos, não partidários, mas somos políticos, temos as nossas opiniões, temos as nossas escolhas. Né? Ano passado, né, que teve a última eleição, eu fui candidato a deputado estadual. Eu queria levantar a bandeira da cultura. Eu sei que a nossa cultura precisa de uma representatividade assim. Eu não quero dizer que não tem, mas seria interessante uma cadeira lá no Legislativo de alguém ligado à cultura, que ama a nossa cultura, que ama o carnaval. Eu sou ligado ao carnaval, você sabe, entendeu? Além disso, na literatura também, além da cultura no seu todo, mas também tem algumas especialidades que me tocam, que é justamente a parte literária. Né? Então eu tentei, mas não consegui. E eu acho que eu não vou mais tentar. Foi só essa experiência, tá? Mas a política está enraizada em mim, eu acho que nas pessoas que gostam da política, mas eu vou ficar torcendo para que o amanhã seja melhor. Eu sempre tenho essa esperança, que amanhã vai ser melhor. Eu espero que isso aconteça. Recentemente você participou de uma eleição que não deixa de ser política para o Conselho de Cultura. Eu gostaria que você falasse sobre essa eleição que houve. Tá, é com muita honra, mas também com muita responsabilidade que eu fui eleito agora conselheiro de uma cadeira de literatura no Concultura, Conselho Municipal de Cultura. Dentro disso aí eu quero promover, eu quero proteger a nossa rica herança literária, conforme eu falei. Eu penso que nós, por exemplo, de uma maneira equitativa, a literatura ela pode participar no seu todo. A literatura, ela tem que participar no seu todo. E nós, unidos, nós podemos enriquecer mais e mais a nossa cidade de Manaus, tá? Através das palavras, através da história que nos unem como verdadeiros cidadãos de nossa comunidade. Eu quero fazer uma diferença positiva, agora eleito, e mudar a nossa cena, mudar ou continuar, mas de uma forma melhor, a nossa cena cultural. Eu quero agradecer as pessoas que acreditaram em mim, que foram os escritores. Quem poderia votar? Escritores poderiam votar. Jornalista poderia votar. Crítico literário poderia votar. Professores de literatura também.
E essa classe, ela votou em mim. Essa classe que poderia votar, me escolheram, e a minha responsabilidade é muito grande. Dia 13 vai ser a posse, já com uma reunião ordinária, segundo o presidente do Concultura, o doutor Neilo Batista, que já foi informado, junto com o doutor Guedelha. Então, foi dessa forma, e eu quero estar presente, eu quero estar atento para que a nossa literatura ela tenha sempre um lugar de destaque nessa nossa nova função agora como conselheiro. Inclusive incentivando a produção de novas obras, que é o nosso intuito. Incentivar o poeta, incentivar os escritores, não todo. Qual o papel de um conselheiro de cultura? Quais as atividades que ele desempenha? Até onde ele pode ir, até onde não pode? E nós sabemos que é necessário ações significativas para que não só a literatura, como a música, as festas folclóricas, a cultura em geral, possa tomar rumos melhores. E qual será a tua contribuição e qual o papel de um conselheiro nesse contexto? Então, o conselheiro, o papel dele também ele não pode fazer muita coisa, mas ele pode perfeitamente elaborar e ajudar nos editais que favoreçam o escritor, que a gama de escritor possa ter acesso, tá? E o acesso equitativo também, que muitas das vezes, se tiver um fundo para a cultura, para o Conselho de Cultura, tem que ter, dentro de um colegiado, tem uma cadeira. E a cadeira de literatura, eu sou representante. E dessa maneira equitativa é que eu quero lutar para que não haja desigualdade, para que a literatura não fique longe. Aí você me perguntou qual é o teu papel também como conselheiro. Além disso, de repente, quando acontece uma emenda parlamentar destinada à cultura, o conselheiro ele tem que ficar atento para justamente dentro desse bolo, dentro desse montante do que pode acontecer, ele está atento e possa agregar justamente a literatura, uma parte disso, do que pode ser contemplado a cultura. E também, independente disso, Elcias, eu já faço, antes de ser conselheiro, eu já faço sempre visitas em escolas e trago as crianças e os adolescentes para a poesia. Eu sempre faço isso, até mesmo com os amigos do Bosquinho Poeta, que nós muitas das vezes incentivamos. Agora, como conselheiro, acho que vai ficar mais fácil, né? Eu me aproximar e trazer os escritores, os estudantes, para mais perto do nosso Conselho de Cultura, para trazer e fazer com que o Estado, a Prefeitura, ele se aproxime mais e também os escritores se aproximem mais do poder público e sejam mais valorizados. O poema, ele transformou a tua forma de ver o mundo, transformou tuas ações e te deu uma humanidade mais ampla sobre a relação humana? Nós, quando nascemos, já nascemos com aquela sentimentalidade, com aquele sentimento, mas eu estou entendendo. Aí, algo que nós fizemos para aflorar, né? A poesia, ela aflora. O poema aflora. Eu não deixo eu faço poemas além de para a natureza, para as mulheres, para a lua, para minha família, para minha esposa. Todas estão agregadas dentro da minha poesia. Então, é como, por exemplo, eu falar assim: Deus pintou de branco as nuvens, de várias cores o nosso olhar. De amarelo pintou o ouro, de azul o céu e o mar. De vermelho pintou a rosa, de verde a mãe natureza. De colorido pintou o dia para louvarmos sua beleza. Deus pintou os planetas, deu cores à sua criação. Pintou de diamante as estrelas para iluminar cada coração. De sereno pintou a noite, onde o orvalho vem esfriar. De amor pintou todos nós para nos abençoar. Então a minha vida é assim, eu vou levando a minha vida
pensando em Deus, pensando nas pessoas, num dia melhor, e tenho certeza que o sol vai brilhar cada dia que passa, sempre vai com um novo brilho para todos nós. Apesar de muitas das vezes o tempo nublado, mas isso faz parte da vida. Bosco, isso, a tua recitação lembra os trovadores, os repentistas que fazem na hora um poema, sai, flui. Você tem alguma influência dos trovadores, dos repentistas, essa composição imediata que ocorre? Muitas pessoas falam isso para mim, até me chamam assim, de um repentista naquele momento. Essa poesia, essa que eu falei para você, ela já existe, tá? Esse poema que eu falei para você, ela existe. Mas, quando estou numa roda de poetas, de amigos ligados à literatura, de vez em quando sai assim uma trova e de vez em quando sai assim um repente. Modernamente, os rappers também têm essa capacidade de compor versos. Imediatamente fazerem, existe até eu não sei se o nome é debate ou se é desafio entre eles, que eles rimam. Até mesmo. Você tem essa capacidade de participar? Se te desafiassem a participar de um desafio desse, você aceitaria? Aceitaria. Se me desafiasse, eu aceitaria. Depende também do momento. Entendeu? Mas é muito interessante, eu já tive assim, a oportunidade de assistir, é muito interessante. Eu assistindo me deu vontade, mas como eu não fui convidado, aí eu fiquei tranquilo, fiquei só assistindo. Mas é interessante sim, isso aí, com os raps. É muito, muito interessante, eu acho legal também. O programa de hoje é o Empreendedor e Poeta com João Bosco, ou Bosquinho Poeta para a maior parte das pessoas. Nós iremos a um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos com as narrativas em imagens. A Motonorte é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Stihl, Yamaha, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em 2 endereços, Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Motonorte, cada vez mais perto de você. Venha para a Motonorte! Cultura em Tópicos, pelo canal do YouTube J Comércio, Jornal do Comércio 120 anos. Hoje, episódio 8, o empreendedor e o poeta. Eu tenho a honra de estar conversando aqui com o João Bosco, o Bosquinho Poeta, para a maioria das pessoas, e nós vamos iniciar o segundo bloco com as narrativas em imagens. Eu vou pedir para a equipe da técnica soltar a primeira imagem na tela, para que nós possamos aqui com o Bosco falar sobre essa imagem, esse discurso, o que se esconde atrás por esse discurso dessa imagem, Bosco? O que se esconde, o que está atrás dessa imagem, me vem o Carnaval, me vem a Reino Unido da Liberdade, que é a escola do meu coração, vem os meus amigos, que junto nós conquistamos esse samba enredo de 2017, que fala do manejo florestal, e Reino Unido campeão do Carnaval, inclusive. Daí eu lembro, como eu falei ainda há pouco, eu lembro do Marquinhos Negritude, eu lembro do Ney Butica, do Elvis, do Vanderlei, do Erlon, essa nossa união, nós ficamos assim, irmãos, famílias, e lutando sempre em prol de buscar algo de bom para a nossa escola de samba, Reino Unido da Liberdade, o jornal A Crítica, que é pioneiro nesse estandarte do povo. Então nos presenteou e não foi só esse 2017, tem só essa foto, mas eu acredito que dentro mais ou menos dessa foto aí surgiu mais ainda, mais outros. E o tema desse ano 2017 foi qual tema da música do samba de enredo? 2017 foi a sustentabilidade do manejo florestal.
Eu tenho até uma poesia, eu posso declamar aqui Pode, uma poesia claro. que é um alerta. Sim. É um alerta verde. Nesse imenso mundo verde, ouço o pássaro cantar. É linda essa floresta desse tão belo lugar. A biota faz a harmonia, equilibrando a biodiversidade. Torna atraente a natureza por sua singela paisagem. Abraçando o manejo florestal, podemos fazer a tão sonhada preservação. Esse colosso de água doce necessita de atenção. Não podemos nos conformar com a cobiça do estrangeiro, que levou nossa borracha, deixando um sombrio desespero. Corremos um grande risco com o nosso mais valioso tesouro natural. Proteja nosso verde da depredação ambiental. Um recado do Bosquinho Poeta, alertando sobre o verde. O que eu vejo que é interessante e curioso é a tua forma de declamar, porque declamar hoje é raro se ver a declamação da poesia, do poema em si, e isso é um resgate de valores, é um exemplo para essa geração que está aí, para as futuras gerações, resgatar a declamação, que é uma arte, que é uma forma de recitar única e não é tão fácil quanto se imagina. Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta: como é que surge a Escola de Samba Reino Unido na tua história, na tua trajetória? Uma história interessante, muitas pessoas me perguntam. Eu sempre fui amante do carnaval. Nós tentamos fundar uma escola de samba lá no Dom Pedro, acadêmico do Dom Pedro, depois Império de Dom Pedro, e era bloco. E às vezes que desfilou foi campeão, graças a Deus. É muito bom ganhar, porque quando eu me comprometo com algo, Elcias, eu quero ganhar, eu quero lutar para isso. Não é que eu só quero ser... Não, eu sei, já fui derrotado várias vezes, mas na derrota a gente vai aprendendo, entendeu? A se aperfeiçoar. Império de Dom Pedro passou, foi mais ou menos em 86, tinha lá os Brilhantes também que estavam juntos, foi legal. Daí, Reino Unido, eu amanheci lá na Avenida Djalma Batista em 89, quando a Reino Unido desfilou, o sol já estava raiando, inclusive, de manhã. Olha que nós chegamos lá na Djalma Batista, eu acho que era umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, para você esperar uma escola desfilar 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, é muito amor, né? Então, quando a Reino Unido desfilou, que era a chama preta de felicidade, em teu palácio mostre a liberdade, me dê amor, carinho e proteção, e parremos unir o amanhecer dessa nação. Então, isso aí marcou. E eu sempre tive vontade de adentrar na Reino Unido, mas eu não tinha, assim, uma pessoa para me levar, eu ficava sempre naquela vontade, mas a Reino Unido tinha conquistado meu coração. Aí, para minha surpresa, o Tadeu Souza, você conhece, né, que é o nosso vice-governador, ele é muito meu amigo, né? Aí ele, Bosquinho, mano, você é poeta, você é escritor, vou levar você para Reino Unido para você escrever um samba, você topa? Claro, é um sonho meu, é um sonho. Aí tudo bem, mas antes de eu escrever, eu desfilei, né? 2010, 2011, 2012, por ali e tal. Aí quando foi em 2012, Tadeu, eu topo. Ele me levou deixou lá com o Ivan de Oliveira, me apresentou Jairo de Paula Beira-Mar. Então foi a consagração. Daí houve disputas. A primeira vez que eu disputei o samba lá na Reino Unido, bateu na trave, fiquei em segundo lugar. Tinha 16 concorrentes. Entendeu? Então, eu já estou querendo fugir da pergunta. Sim. Que você me perguntou. Foi Tadeu Souza que me levou, é meu padrinho lá da Reino Unido, eu falo para ele sabe. Então, foi ele que me levou lá para Reino Unido da Liberdade. Aí surgiu, desculpa. Sim, pode falar, Bosco. Aí surgiu, até lá eu era João Bosco. Quem é esse João Bosco? Eu acho porque tem o Bosco Saraiva lá. Né? Aí, quem é o João Bosco? Aí
Não, pô, não pode ser João Bosco, pode ajeitar o nome dele e tal. Daí, Bosquinho, porque as pessoas me chamavam sempre de Bosquinho, isso é natural, entendeu? Quem me conhece, principalmente lá da infância. Aí o Tadeu disse, olha, e aí, Ivan, como é que fica? Não, vamos chamar de Bosquinho Poeta, vamos. Aí pegou Bosquinho Poeta. Então a origem do nome Bosquinho Poeta surge na Reino Unido. Bosquinho Poeta. Qual esse ano? Você lembra, Bosco? Foi em 2012 que passou a ser Bosquinho Poeta, que inclusive está aqui nos livros meus, é João Bosco Pinto Rocha, João Bosco Rocha, daí é que quando chega aqui João Bosco Rocha, mas já é o Bosquinho Poeta, que foi em 2020 que esse foi lançado aqui. Então esse nome surge lá na Reino Unido da Liberdade. Reino Unido da Liberdade. Estamos aqui no Narrativas em Imagens, no podcast Cultura em Tópicos com o Bosquinho Poeta. Vamos soltar mais uma imagem na tela para continuarmos as narrativas. Aqui, Bosco, o que você tem a dizer sobre essa imagem que está na tela? Essa imagem eu estava no lançamento de um livro aqui no Pamonha, Café... Casa da Pamonha. Casa da Pamonha. Eu estava lá ali quase do lado do Teatro Amazonas. E é um lugar lá cultural, inclusive sexta-feira vai ter algo em homenagem ao Dia da Mulher. Eu fui até convidado para ir. E eu estava lá, e sabe como é que é soldado no quartel? Sim. Ou quer trabalho, ou quer... Não, tem aquela... Soldado no quartel quer trabalho, né? Aí os poetas declamando e chamaram o Bosquinho Poeta. Eu, como gosto de participar, declamando meus poemas, e eu participei. Aí, junto com alguns poetas, eu sei que no momento estava presente lá a Gracinete Felinto, estava o Nelson Castro, estavam também a Silvia Grijó, poetas nossos renomados aqui da nossa região. E eu participei com eles. Foi um momento, uma tarde muito especial, uma tarde maravilhosa, uma tarde de esplendor, uma tarde em que, geralmente, fim de tarde, quando se aproxima o pôr do sol, parece assim que o romantismo revigora dentro de mim. E foi uma ocasião maravilhosa que eu tive a oportunidade de também estar declamando. Como é que surge a questão da declamação dos poemas na tua história? Eu penso que um poema, quando ele está declamado, quando você declama, você tem que viver aquilo. Você tem que viver aquele momento, aquela situação, aquela história. Eu gosto de escrever do início, meio e fim. Eu gosto de dar o resultado, mas eu não sou obrigado a isso. Que o poema, por exemplo, muitas das vezes não precisa nem você rimar. Não é obrigatório rimar. Eu gosto de fazer rimas, mas não é obrigatório. Então, para você declamar, você tem que viver aquele momento. Você vivendo aquele momento, você consegue transmitir para as pessoas algo que você está sentindo dentro do seu coração, dentro da sua alma. E eu gosto de fazer isso, eu gosto de ser transparente, de colocar o meu espírito na frente e, através das minhas palavras, eu apresentar para as pessoas. Eu vou te fazer um desafio. O desafio consiste do seguinte: você seria capaz de fazer uma declamação nesse momento para brindar esse momento da nossa entrevista? Seria. Seria possível esse desafio, Bosco? Seria. Então vamos lá. Escolha aí um poema antigo ou que vier à sua cabeça. Vamos lá. Tá, eu poderia dizer assim: a volta da sabiá para o aconchego do ninho foi marcada pela ausência do amado passarinho. Sem o calor da tua presença, inquieta de saudade, chora a ausência do parceiro que perdeu a liberdade. Pobre amiga passarinho, ouço teu triste trinar, resta-me sofrer contigo por não poder lhe ajudar. Sua vida solitária, pontilhada de sofrer, marcará teu canto triste, tentando a dor esquecer. Voa pela mata fora, irradia teu cantar, abre as gaiolas do mundo, deixa o Cultura em Tópicos no Alcias e no Bosquinho Poeta florar.
Parabéns aí. Estamos aqui com esse artista multifacetado, Bosquinho Poeta, com múltiplas habilidades e uma capacidade de recitar inacreditável. Vamos soltar mais uma imagem na tela para nós continuarmos aqui as narrativas em imagens. Aí é a Bienal do Livro, né, Bosco? Fale desse momento. Eu tinha, antes da Bienal, em 2023, eu fui receber um prêmio na Assembleia Legislativa lá de São Paulo, acho que não tem nenhuma imagem, mas é muito importante. Lá na Assembleia Legislativa foi medalha dos Templários. Templários já vem dos primórdios, a história conta que eram os protetores dos cristãos. Então, depois de lá de São Paulo, eu tinha um sonho de ir na Bienal. Eu não expus, estou com meus livros aí na Bienal, mas não deu tempo. Mas eu fui convidado, você vê até o meu crachá, eu fui como poeta, como escritor, convidado da Bienal, e eu participei. E foi um momento para mim assim, marcante, participar de uma Bienal do Livro, 40 anos da Bienal, inclusive, no Rio de Janeiro. Foi algo marcante que vai sempre ficar marcado. Às vezes as imagens, elas são importantes, porque elas nos levam a aquele momento tão importante para mim. E a Bienal do Livro foi isso. Falando em livros, quantos livros você lançou até o presente momento na sua carreira? Veja bem, eu lancei primeiro Vamos mostrar aí. Memórias Poéticas de um Sonhador. Sim. Inclusive é muito interessante esse livro aqui, que na realidade eu tinha lançado ele em 2003, mas como eu vi a necessidade, em 2005 ele foi feita a segunda edição. Memórias Poéticas de um Sonhador. Ele traz uma novidade. Olha que já fazem 20 anos. Sim. Olha a novidade. Vem aqui um CD acoplado, né? Acoplado aqui ao livro. Está aqui o CD, Memórias Poéticas de um Sonhador. E tem a participação de 16 celebridades amazonenses. 16 celebridades amazonenses me deram a alegria e a honra de declamar 16 poemas contidos nesse livro. Por exemplo, tem o Carlos Tavares, o Celdo Braga, o Sileno, Daniel Anzuategui, Dom Luiz, Edmar Costa, Elci Barroso, Fezinha Anzuategui, Humberto Amorim, Joaquim Marinho, Marcos Guerra, Marta Falcão, Tony Medeiros, Ulisses Campos, Iano Sérgio e o Zezinho Corrêa. Então, olha só, eu tive essa felicidade, isso aqui é uma joia rara. Inclusive, você vai ter esse livro aí, tá? Eu vou te presentear não só com esse livro, mas com os outros, conforme eu estava falando para você. Então, olha só, esse foi meu primeiro livro, Memórias Poéticas de um Sonhador. Aqui dentro desse livro... Que ano você lançou os Memórias Poéticas de um Sonhador? Esse foi em 2005. Tinha sido primeiro em 2003. Sim. Mas eu tive que fazer a segunda edição, que ele foi esgotado rápido, que eu estava naquele momento envolvido na faculdade, uma série de situações, e foi rápido. Daí eu peguei e fiz esse outro com uma nova roupagem, essa segunda edição. Depois, eu lancei em 2015, aquela situação, um espaço muito grande, mas a minha vida de empreendedor não deixava eu também só me dedicar à poesia, aos livros. Eu tinha que trabalhar, tenho que trabalhar ainda, muito, para poder sustentar. 10 anos de diferença. Pois é, para lançar o segundo livro. Exatamente. Aí, João Bosco, o Testemunho das Estrelas. Daí as pessoas me perguntam, poxa, Bosco, por que esse nome, Testemunho das Estrelas? É porque eu, como sonhador, aí está aqui, ó, 35. Eu, como sonhador, inclusive esse livro, é muito interessante também, vou mostrar para você. Eu gosto de quando eu publico, assim, eu gosto de procurar fazer o melhor. Ele vem todo ilustrado, assim, cada poesia, cada poema tem uma ilustração. Olha aqui. Sim. E o Testemunho das Estrelas foi dedicado assim à minha mãe, porque aí eu falo até assim, ó, as relativas estrelas do céu com suas luzes estão brilhando, mas a que habita meu coração deixou-me no escuro vagando. Tornou-se imensa a distância entre aquele sorriso e o meu. Consolo-me com meu pensamento, que sempre será seu.
os grupos de estrelas celestes, eles formam admirável constelação, brilham na abundante lágrima dos meus olhos de triste solidão. Silenciosas luminárias do alto, jamais param de sinalizar, dando seu testemunho ao ver meu pranto derramar. Aí olha só, poeta derramando aqui suas lágrimas, é o testemunho das estrelas, uma obra também para mim marcante, maravilhosa, o Testemunho das Estrelas, nome de um poema que deu origem ao livro. E aí tem o terceiro livro. Aí depois veio aqui o Sentimentalidade da Alma, que é também um presente para o meu coração, que Deus me deu também, que todos vêm com uma imagem, todos têm uma imagem, todos são ilustrados. São ilustrados, exatamente. Então é isso. E eu vou lançar agora, o próximo, como eu falei no início da nossa conversa, um livro chamado, já vou dizer até o nome em primeira mão, A Dona dos Meus Versos. Sim. Então, esse livro aí, o Sentimentalidade da Alma, qual ano que foi lançado? 2020. 2020. Então há uma distância, né? De também bastante, né? Como eu falei para você, porque eu não posso viver só da poesia, eu não posso viver dos livros. Eu tenho que sustentar isso aqui, mas para eu sustentar essas obras, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar para poder fazer isso, entendeu? Então eu concilio as duas coisas dessa maneira. Eu notei que você tem uma memória aguçada, desenvolvida. Essa memória, ela se estende também para outras atividades? Por exemplo, nos negócios, você usa essa memória aguçada? Uso. Tem que usar essa memória, tem que ser em todos os momentos da minha vida, em todos os lugares que eu participo, em todas as minhas atividades. E, por sinal, a minha atividade está muito grande. Tenho a minha vida de empreendedor. Eu tenho esse cargo lá na grande loja maçônica do Amazonas, né? Eu agora conselheiro. E ainda tem algo que eu gosto de participar, entendeu? Então, minha vida é uma vida feita de trabalho, mas envolvido sempre na arte. Apesar do trabalho árduo, mas eu consigo conviver com isso. A poesia, ela me sustenta, ela sustenta a minha alma, ela sustenta o meu coração, a poesia. Enquanto o trabalho me dignifica, né? Além de dignificar o homem, o trabalho ele faz o sustento da família. Estamos aqui com essa conversa agradável e suave, repleta de poemas, poesia e recitações com um Bosquinho Poeta. Nós vamos soltar mais uma imagem na tela para prosseguirmos as narrativas em imagens. Aqui, Bosco, essa imagem diz o que para você? Medalha Rui Araújo. E foi uma figura emblemática aqui da nossa região, da nossa cidade. Inclusive recebeu o nome de uma escola, né? Escola estadual. Araújo, escola tradicional, né? Rui Araújo, lá na Cachoeirinha, na Carvalho Leal. E esse momento aí significa o quê? É um momento assim... Eu olho assim para alguns prêmios que eu já recebi, é o CIES, e eu fico lembrando da minha infância. Isso aí me recorda muito. Aí chegar a receber essa medalha, que é a medalha mais importante da nossa Casa Legislativa, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, eu só agradeço a Deus esse momento, agradeço a Deus a meu pai, minha mãe, meu pai Aurélio, minha mãe Matilde, e para mim, eu não sei nem como explicar, mas todos os prêmios são importantes, todos. Eu olho assim, às vezes, esse troféu que eu estava carregando agora, e eu só agradeço a Deus. Todos os momentos eu agradeço a Deus por esse prêmio, e como os outros prêmios, ainda que os prêmios que eu já recebi, se eu for merecedor receber novos prêmios, para mim sempre
eu me sinto muito feliz, muito honrado, mas não esqueço de lembrar das minhas origens. Eu aprendi muito. Numa palafita, ali onde existia o meu maior tesouro, minha educação e a minha família. Por que esse prêmio foi significativo para você, Bosco? Não só esse, como os demais prêmios. Eu tenho eu tenho uma sala de troféus de prêmios que eu recebi, mas foi significativo esse prêmio porque eu imaginei, poxa vida, será que eu sou merecedor mesmo? Foi o deputado Saulo Viana, inclusive, que me outorgou ele, pelo reconhecimento. Ele falou: Bosquinho, eu vou fazer isso pelo seu trabalho, pela colaboração que você faz, pela cultura do nosso estado do Amazonas. Então você merece esse prêmio, não tem nada a ver com a política. Isso aqui apenas é um reconhecimento de um poeta sonhador que faz sempre, e além de dignificar, ele eleva o nome do nosso estado e da nossa cidade para o mundo através da poesia. Eu fico feliz por isso, porque é um trabalho e ajudando a cultura, ajudando a literatura. Eu me sinto bem e fui merecedor desse prêmio, mas tudo tem Deus no meio. Foi porque Deus quis. Deus é que me coloca, Deus é que me sustenta, eu entrego a minha vida na mão dele. Tudo que eu faço tem a permissão de Deus. Não podia ser diferente, um poeta trabalha com as emoções, e o Bosquinho Poeta teve uma epifania de emoção nesse momento ao lembrar esse prêmio, que lembrou das suas origens de infância, lá um menino pobre que se transforma num poeta de expressão aqui no nosso estado, e também um empreendedor de sucesso, de êxito. Estamos nas narrativas e imagens, vamos soltar mais uma imagem na tela para prosseguirmos nas narrativas. Da emoção para a alegria, né? A vida é sempre assim, né, Bosco? Altos e baixos. Pois é, mas aí você vai me matar de emoção desse jeito. Porque sai de uma emoção e vai para outra emoção, sendo homenageado na avenida. E eu tive o prazer, aí, durante o desfile, de declamar uma poesia para Manaus, algo assim inusitado, diferente. Eu fui homenageado pela Escola de Samba, Grêmio Recreativo Escola de Samba Dragões do Império, lá do bairro de São Jorge. Inclusive, nessa homenagem, aí, graças a Deus, a Escola de Samba ela foi campeã do Carnaval e do grupo de acesso, e passou para o grupo especial, depois dessa homenagem, desse desfile, que também vai ficar marcado sempre na minha vida. A minha vida é sempre construída assim, com amor. Eu gosto de falar de amor, gosto de falar de Deus, de Nossa Senhora, porque eles fazem parte da minha vida. Que inclusive fala, no tema dessa música, fala desses valores, fala desses valores que eu participei. Sim. Esse momento do desfile, que foi sobre sua trajetória na literatura, no poema, por que foi tão significativo naquele momento? O que de especial houve naquele momento em que você estava lá desfilando, recitando o poema? Eu estava com a minha família. Eu sempre vou comentar sobre minha família. Estava com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos. Então, isso aí já, para esse poeta sonhador, é motivo de festa no meu coração. Estar com os amigos, assistindo, me aplaudindo, me dando os parabéns. E carnaval é uma coisa que eu gosto, algo que eu gosto. E você desfilando, você lá no carro alegórico, recebendo os acenos dos amigos, das pessoas te admirando, é algo fascinante, é algo marcante. São poucas pessoas que têm esse privilégio, essa oportunidade, mas quem tem essa oportunidade sente uma emoção muito grande de estar sendo homenageado. Sempre, tudo bem que nós temos que olhar para frente na direção do sol, fazer como o sol que se ergue a cada novo dia, sem lembrar-se da noite que passou.
Mas eu gosto de lembrar lá de trás, eu gosto de lembrar onde tudo começou. Então, sempre para o meu coração é algo assim marcante e inusitado. Bosco, o que é família para você? Família é tudo, família é a base da sociedade. Família não pode ser deteriorada. A família deve continuar. Você tem que respeitar seu pai, sua mãe, os mais velhos, você tem que respeitar seus tios, você tem que tomar benção todos os dias, como é feito. Isso é que deve acontecer. Então a família tem que ser preservada. Através dessa base que é a família é que se constrói os grandes homens. Através da família você constrói a personalidade e o caráter de uma pessoa. E a família não pode, de maneira alguma, se separar. Família é tudo, família é Deus. Família, você vê, a família tem que se basear na Sagrada Família. Jesus, Maria e José. A Sagrada Família, então, deve ser respeitada e deve ser sempre preservada. Programa Cultura em Tópicos pelas redes sociais do Jornal do Comércio, especificamente J Comércio, canal do YouTube, Jornal do Comércio 120 anos. Hoje, com o prazer de estarmos conversando, trocando ideias, num bate-papo muito descontraído, extremamente agradável, com o Bosquinho Poeta. Vamos soltar mais uma imagem na tela. Essa é mais uma homenagem aí na sua vida, né, Bosco? Mais uma homenagem. Isso aí foi na Câmara Municipal de Manaus. Uma sessão solene em homenagem ao Dia do Escritor. Inclusive, está aqui o nosso alemão, o Luiz Lauschner, que nos deixou, está presente aqui conosco. São poetas, escritores, personalidades amazonenses que tiveram esse privilégio aí de receber essa premiação e eu fui um deles. Foi uma indicação de algum político, de um vereador, para que houvesse essa homenagem, ou é algo que acontece todos os anos, essa homenagem ao escritor? Olha, acontece todos os anos, mas essa homenagem aí foi está até a foto dele, do vereador alemão. Sim. O William Alemão. Está aí a foto, foi ele foi o autor do projeto. Sim. A homenagem aos escritores, não foi só o Bosquinho Poeta. Eu recebi o convite também para ser homenageado por eu ser escritor. Mas é uma gama ele fez de um modo geral, homenageando os escritores de Manaus. Você acha importante essa homenagem em vida dos escritores, desse reconhecimento do artista, não só do escritor, mas como do compositor, do artista plástico, das pessoas que lidam com a cultura, com elevar o pensamento da população? Você acha importante essa homenagem? Não só do escritor, de quem faz a cultura, mas de todas as pessoas. As pessoas têm que ser homenageadas, as pessoas têm que ser valorizadas. Enquanto vivas, elas têm que saber, têm que receber os aplausos necessários por tudo aquilo que ela fez, entendeu? Pelo legado deixado. É muito importante pelo legado deixado, pelo legado que vai deixar. Então, é importante, sim, as homenagens, os aplausos. Você, enquanto você está vendo, enquanto você está sentindo, enquanto o seu coração aflora, a sua alma participa, né? Você, de repente, pode até participar de outra maneira, mas você já faleceu. Eu penso que enquanto você estiver vivo, se você pudesse receber a homenagem, você que faz esse programa junto com a sua equipe, tão especial, merece aplauso. Eu estou te aplaudindo, porque é uma entrevista diferente, é uma entrevista em que eu estou aqui me sentindo como se estivesse em casa, conversando com um irmão, conversando com alguém da família ou com um amigo tão importante que você é, meu amigo. Mas tem que ser reconhecido. É como, por exemplo, te agradecer, Elcias, hoje. Não esperar você partir para reconhecer, não. Quero reconhecer hoje, por você ser esse profissional tão especial, esse profissional que deixa o entrevistado aqui à vontade, um profissional que sabe lidar com as câmeras, e com o seu público, que com certeza é abrangente. Esse é o Bosquinho Poeta e vamos prosseguir as narrativas em imagens, soltando mais uma imagem na tela. Aí, mais uma vez, os dois livros, né? Onde ocorreu isso? Parece uma escola, Bosco? Uma festividade que houve numa escola municipal,
E eu fui convidado. Tem alguns poetas aqui na frente, alguns escritores, mas a maioria são alunos, são crianças que estão lá atrás. E sempre existe a oportunidade de levar os livros, doar para as crianças, para os escritores, e além disso, divulgar essas minhas obras. Tem mais alguma imagem aí, equipe? Se tiver, pode soltar aí para nós. Essa aí. Eu acho que já houve essa imagem, né? Já uma houve. repetição, mas essa imagem aí, né, Bosco? Essa imagem... Encerrando, é a última imagem. eu lembrei dessa imagem. Sim. Eu ganhei o prêmio Zezinho Correia e através do prêmio, que tinha um valor, tinha um valor, né? Sim. E esse valor, o que eu fiz? Eu peguei e convidei os amigos da Reino Unido, os amigos sambistas, para participar de um evento literário e musical. Sim, essa imagem, vamos prosseguir logo? Essa é bem atual. Sim. Essa aí, inclusive, eu quero fazer até um comercial dela, se você Sim, me permitir. pode ser. Porque nós estamos, inclusive fizemos a 8ª edição, você vê o Celdo Braga, o Nelson Castro, o Bosquinho Poeta, o Miguel Souza e a Gracinete Felinto. Nós temos um recital que nós fazemos uma vez por mês, é o recital poético musical. E esse recital vai acontecer no Sim. Teatro do Ibeu, agora dia 27 de abril. Já estou lhe convidando, tá? Gostaria muito da sua presença nesse recital. Dia 27 de abril, no Teatro do Ibeu. Recital poético musical que envolve música, envolve poesia. Você vê aí o Celdo Braga, que é um poeta consagrado, bastante conhecido, né? Então, ele que é autor desse projeto. É A Voz da Poesia, o nome desse projeto. Entrada franca? Ali Não. na Joaquim Nabuco ou é paga? Não. Como é que É funciona? interessante. A sua pergunta foi maravilhosa. É a coisa mais difícil que existe, é pagar para assistir um poeta. Mas nesse nosso, que foi a 8ª edição, todos foram pagos, sabe? Todos. Parece que foi impressionante. E todas as pessoas que pagaram, que participaram, que assistiram, elas gostaram muito e aplaudiram. E como lá nesse local que nós fazemos todo mês é um público reduzido para 30 pessoas, aí fizemos 8 e foi multiplicando, todas elas fazem questão de participar desse, que vai E ser quanto que é o valor do ingresso? R$50. R$50. R$50 por pessoa. Lá Quanto tempo dura esse recital? Em torno de 1h15, para também não ficar muito enjoativo, né? É em torno de 1h15, no máximo até 1h20 por aí. Entendeu? Mas é muito interessante, você vai gostar muito. Sim, claro. Esses espetáculos devem ocorrer mais vezes, né, E o Augusto? Teatro do Ibeu, um teatro agora novo, né? Especial, tem capacidade para 408 pessoas mais ou menos. Vai ser uma noite de esplendor, uma noite maravilhosa, uma noite romântica. Uma noite inspiradora. Inspiradora, com certeza. Eu convido, inclusive, todas as pessoas que te seguem e as pessoas que participam com você para esse recital. Quando estiver mais próximo, eu vou lembrar você. Sim. E também nós vamos, além das redes sociais, nós vamos correr também com as rádios e com a televisão. Estivemos conversando com o Bosquinho Poeta, empreendedor e o poeta, o tema do podcast de hoje. Uma conversa bastante agradável e fluídica. E, infelizmente, iremos encerrar o nosso programa e eu vou pedir as considerações finais do Bosco. Elcias Júnior, Moreira Júnior, né? Sim. Muito obrigado pelo convite, obrigado a você, a sua produção, obrigado por esse espaço, obrigado por você divulgar a cultura da nossa cidade em tópicos, mas não deixa de ser abrangente, porque através dos tópicos você desenvolve aquilo que você quer e deseja. O que você quer, deseja e você realiza. Então, muito obrigado por esse espaço. Eu penso que nós precisamos de pessoas igual a você, que veste a camisa da cultura e que divulga. O poeta, que divulga o empreendedor, que divulga a cultura em geral. Estou muito feliz de ter participado com você dessa conversa. Eu até pensava que demorava mais um pouco, está tão bom o nosso papo,
está tão agradável. Mas muito obrigado de todo o coração, que Deus continue abençoando você, sua família, e que a vida seja cada vez melhor. Eu penso que com poemas, com poesias, se houvesse muitas, tenho certeza que as guerras cessariam um pouco. Não precisa ter guerra, vamos viver no meio da poesia, no meio dos poemas, no meio dos planetas, das estrelas, dos sonhos. Tudo pode ser realizado se você sonhar, se você tiver sua produtividade, se você tiver aquela direção, e que você vai conquistar, eu tenho certeza que você consegue. Sem guerras, sem inveja, o importante é amar. Esse é o Bosquinho Poeta, no episódio O Empreendedor e o Poeta. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast Cultura em Tópicos, pelas redes sociais do Jornal do Comércio. Queria agradecer a você, telespectador, que acompanhou o nosso programa, agradecer ao convidado, o Bosquinho Poeta, agradecer à equipe de técnica de imagem e som, o Guilherme e o Leonardo, e agradecer, sobretudo, a Deus. Tenha uma ótima semana.